Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você for assistir a este vídeo, ok? Vamos lá. Olha, hoje eu vou trazer um assunto que os alunos costumam estudar em todos os anos de escola, né? E é um assunto que, apesar disso tudo, muita gente tem muita dificuldade. Acentuação. Antes de falar da acentuação, eu quero dizer para vocês que nós temos, o acento agudo, né? É o acento que fica à direita. Nós temos o acento circunflexo, né? Que é o chapeuzinho. Nós temos a crase, o sinal de crase, que não é acento. E nós temos o tio, que também não é acento, é um sinal de nasalização. Muito bem, eu vou usar o acento agudo quando o som for aberto. E vou usar o acento circunflexo quando o som for fechado, nasal ou nasal, né? Então eu vou dizer assim, pássaro, pá, 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 pássaro, né? Pântano, circunflexo. Pássaro, agudo, som aberto. Pântano, acento circunflexo, nasal, som fechado. Muito bem, feitas essas observações, em primeiro lugar eu quero falar com vocês sobre monossílabos. Vocês sabem que monossílabos são palavras com uma só sílaba. Só que tem um diferencial aí, é uma coisa, às vezes até difícil de um aluno aprender isso, mas é preciso tentar, ok? O monossílabo tônico e o monossílabo átono. Como o próprio nome já está indicando, o monossílabo tônico é aquele que tem acentuação própria, né? E ele é acentuado, desde que as regras exijam essa acentuação. Já o monossílabo átono é aquele que não tem acentuação própria, nem na escrita e nem na fala, e se apoia em outra palavra para ser pronunciada. Então isso exige um pouquinho dos conhecimentos das classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, né? Então é preciso saber isso. Ora, então vamos lá. O que são monossílabos tônicos? São aqueles, como eu já falei, que têm uma acentuação própria. Então, por exemplo, flor, é um monossílabo tônico. Mal é um monossílabo tônico. Bom é um monossílabo tônico. Flor é um monossílabo tônico porque é um substantivo. Mal, bom são monossílabos tônicos porque são adjetivos. Dá, de são monossílabos tônicos porque são verbos, né? Cá, lá, cá, lá são monossílabos tônicos porque são advérbios, indicam lugar. Alguns pronomes retos, eu, nós, né? Então, são os pronomes pessoais retos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os monossílabos tônicos são tônicos, né? Os pronomes pessoais retos, de uma só sílaba. Alguns, os pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, si. Numerais, de uma só sílaba, evidentemente. 2, 3, 6, 10, 100. Então, todas essas palavras que eu circulei são monossílabos tônicos, certo? Agora, o que isso tem a ver com acentuação? Tem muito a ver, porque a regra diz o seguinte: os monossílabos tônicos terminados em A, O, com ou sem S
S deverão ser obrigatoriamente acentuados. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, devem ser acentuados. Então aqui eu tenho, ó, da, monossílabo tônico terminado em A, des, monossílabo tônico terminado em E, vi não tem acento porque é terminado em I. Então olha aqui, ó, monossílabo tônico terminado em A, E, O tem acento, certo? Os monossílabos tônicos terminados em I e U não tem acento. Então é o caso de vi, vis. São monossílabos tônicos, porém terminados em I e S, não tem acento. Ó, nó, terminado em O. Nu, não tem acento, que é terminado em U. Né? Então aqui, ó, não tem acento terminado em U, tem acento terminado em O, não tem acento terminado em I seguido de S, não tem acento, porque é I. K, tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em A. Lá tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em A. Eu, a regra não exige, porque a regra, estou falando da regra aí, terminados em A é I, O, por enquanto. Nós, tem acento agudo, porque é um monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Mim, não tem acento. Ti e si, não tem acento, porque são monossílabos tônicos terminados em I. 2, não tem acento, uma regra não exige. 3, tem acento circunflexo, porque é som fechado e termina em S seguido de S. 6, não tem acento. 10, não tem acento. 100, não tem acento. Então lembrem-se bem, serão sempre acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Os terminados em I, U, seguidos ou não de S, não serão acentuados. Muito bem. Então, dada essa primeira regra de acentuação, que é sobre os monossílabos tônicos, eu vou falar agora dos monossílabos átonos, que não tem acentuação, independentemente do final. A, E, O, I, U, não terão acento nunca, nem seguidos de S. Então, olha aqui, ó, monossílabos átonos. Eu coloquei aqui, ó, são os artigos definidos ou os artigos indefinidos, uns e uns, né? Então aqui, ó, essas palavras, você está vendo? Monossílabo tônico terminado em O, A, não tem acento, porque é um monossílabo átono, não é monossílabo tônico, viu? Ó, a regra não exige. Uns, a regra não exige. As preposições, ó, de, em, sob, a, com, por, sem. Que eu coloquei aqui porque são monossílabos átonos. Ó, mas, não aqui, cadê? De e a, terminados em A e E, mas ainda não são acentuados, porque são monossílabos átonos. Conjunções, ó, que, e, nem, mas, pois, se, também terminados em A, E, O, I, não são acentuados jamais. Pronomes oblíquos átomos, me, te, se, nos, vos, tá bem? Olha aqui é nós e vós, não é nós e vós, porque se fosse nós e vós, são monossílabos tônicos, tá ok? Ó, então é isso aqui, pessoal, né? Agora, ó, dá, é o verbo dar, eu dou, tu dás, ele dá. É um monossílabo tônico terminado em A, tem que ser acentuado. Pé, é um monossílabo tônico, é um substantivo terminado em E, seguido ou não de S, tem acento. Pó, pela mesma forma, é um substantivo terminado em O. Então, monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguidos ou não de S, tem acento. Vi e nu são monossílabos tônicos, porém terminados em I e U, não serão jamais acentuados, ok? Ó, agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Há duas coisas, aliás, são os verbos ter, três, aliás, três regrinhas aqui. São os verbos ter, vir e por.
Qual o problema deles? A regra dos monossílabos tônicos não existe nesse sentido de ser acentuados os monossílabos tônicos terminados em E-M, porque bem, por exemplo, não tem acento, não é? Mas qual é o problema? É que o verbo ter no presente do indicativo, não sei se vocês se lembram disso, vamos conjugar. Eu tenho, tu tens, ele tem. Ele tem. Ele tem. Tem. Então vamos continuar a conjugação. Nós temos, vós tendes, eles têm. Eles têm. Então o ele tem e o eles têm são escritos igualmente. Então a regra portuguesa obriga que o eles na terceira pessoa do plural tem que ter um acento circunflexo para fazer a diferença do ele tem do singular. Então, ele tem sem acento, eles têm um é só e com acento circunflexo. A mesma coisa o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Sem acento. Nós vinhos, vós vindes, eles vêm. Então, é a mesma coisa do ter. O verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, e eles vêm, né? Então, ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo para fazer a diferença do singular. E quanto ao verbo por, essa palavra por, quando for verbo, no sentido de colocar, né? Aí tem acento circunflexo para fazer a diferença com por, que é preposição. Cadê? Onde estão? Aqui, por, preposição sem acento. Por, verbo com acento. Correto? Então, sobre os monossílabos, o que eu queria falar com vocês é isso aí. E volto a dizer o seguinte, pessoal. Deem um zoom aí para aproximar mais as palavras, né? Para ficar mais confortável a leitura. Muito bem. E agora, gente, a segunda regra de acentuação, e eu vou terminar o vídeo por aqui, porque ele já está com praticamente 13 minutos. E na próxima aula eu continuo com a acentuação e aí eu termino a acentuação. Então, muito bem. Oxítonas. Vocês se lembram do que é a palavra oxítona? Se lembram? Oxítona é aquela cuja última sílaba é a mais forte. Por exemplo, jaca. Então a última é mais forte, então é uma palavra oxítona, certo? Então vamos ver como que é a regra das palavras oxítonas. É a mesma dos monossílabos tônicos. As oxítonas terminadas em A, E, O, se diz ou não de S, tem acento. As oxítonas terminadas em I e IS, US, não tem acento. E depois nós vamos ver tem uma outra exceção aí. Olha aqui, sofá é oxítona terminada em A, tem acento agudo. Rapé, rapé, terminado em E, se for no plural também tem acento. Cipó, cipó, oxítona terminado em O, tem acento. Avô, oxítona terminado em O, fechado, porque avô é som fechado e não é avó, porque se fosse avó teria acento também, só que seria acento agudo, porque avô é fechado e avó é o som aberto, certo? Muito bem. Você, mesma coisa, oxítona terminada em E, acento circunflexo, porque é você, fechado. Se fosse vó, você, aí era outra coisa, correto? Agora, gente, às vezes, aqui, revi, termina em I, não tem acento. Urubu, terminado em U, não tem acento.
Correto? Muito bem. As duas exceções que eu falei para vocês são essas aqui, ó. Também. A regra não diz, mas nós devemos acentuar. Não, a regra diz sim. Aqui é diferente dos verbos, dos monossílabos tônicos, né? Aqui é o seguinte, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Não são acentuadas as oxítonas terminadas em I, U, seguidos ou não de S. E também serão acentuadas as oxítonas terminadas em E, M e E, N, S. Certo? Então eu tenho aqui, ó, também oxítono terminado em M, tem acento. Parabéns, parabéns. Oxítono terminado em E, N, S. Quero chamar a atenção, nem não coloquei ali no quadro, mas eu vou escrever aqui para vocês, olha aqui. Nuvem. Muita gente acentua nuvem. E nuvem, hífen, nuvens mesmo, vou colocar no plural. Muita gente acentua nuvens. Por que nuvens não tem acento? Porque nuvem é uma paroxítona, né? E também é oxítono. Então as oxítonas terminadas em EM são acentuadas, as outras palavras não o são. Nuvens não tem acento, porque é paroxítona. E a palavra parabéns já tem acento, porque é uma oxítona. Tudo bem? Terminamos por hoje. Um abraço a todos. Deus ilumine as nossas vidas, a do nosso país e do mundo inteiro. Amém. Um abraço, um beijo a todos.